Segundo os dados da OMS, o conceito de saúde não é somente a ausência de doenças, mas é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Hoje a parola está saudável. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos aqui então de volta para mais uma parola inédita. Parola de número 94, a terceira dentro do tema Fundamentos. E hoje nós vamos falar de algo que é muito importante na vida de qualquer cristão. É fundamental para a vida de qualquer cristão, que é a questão da saúde. Cuidar da saúde é importante e, como dizia aquele personagem da escola do professor Raimundo, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E hoje eu estou aqui com os meus dois amigos fisiculturistas, Oráculo e Mente Brilhante. Tudo bem com vocês, meninos? Pronto para a malhação dessa parola? Eu acho que eu estou um pouco longe do Paulo Cintura, mas está tudo bem. Se bem que algo se assemelha, né? O penteado mas somente aí também, né? E eu do Paulo Cintura só tenho o Paulo. Podemos praticamente, então, fazer um trio aqui, né? Nas duas pontas, o Paulo e o Cintura. Então, em breve, no nosso Stories, você vai ver Paulo Cintura na versão Wilsinho das nossas redes sociais. Impercável. Meu Deus. Meninos do meu coração, vamos avançar aqui na nossa roda de conversa. Hoje a gente vai bater um papo bacana, então, a respeito de saúde. Saúde que é um assunto que é pouco tratado, talvez, na maioria das rodas cristãs, né? A gente fala muitas vezes, e na maioria das vezes a gente vai escutar a respeito dos pecados contra a carne, né? Os pecados contra o corpo, dizendo que o corpo é um templo do Espírito Santo, e essas tendências de falar sobre isso acabam invariavelmente caindo na questão dos pecados sexuais. Porém, existem muitas outras coisas que precisam ter a nossa atenção no que diz respeito à conservação do nosso corpo, né, de forma saudável. E a Bíblia está trazendo uma série de ensinamentos a respeito de saúde, a respeito de manter o corpo, vamos dizer assim. Mas eu queria estender hoje um pouquinho essa conversa, porque, conforme eu li para vocês a definição da OMS, né, saúde não significa só uma ausência de doença, mas é um estado completo de bem-estar. Aí já é um ponto de partida bacana para a gente dar uma startada, mas a definição aqui traz 3 pilares. A gente poderia tratar isso um em cada bloco, que eu acho que fica bacana, que é o bem-estar físico, mental e social. Olha que coisa bacana aqui. Então a gente podia começar esse primeiro bloco falando do bem-estar físico, né? Porque afinal de contas, não é segredo para ninguém que buffet de festa cobra mais caro para crente, porque crente não fuma e não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Então, Paulinho, vamos abrir um pouquinho a nossa conversa aqui, falando da importância da gente ter esse cuidado com a saúde. E aí eu quero começar com você, porque não é à toa, não é aleatório, mas quem acompanha as redes sociais do Paulinho está vendo a batalha que ele está travando com a balança nos últimos meses. E aí, cara, eu quero te dizer como é bacana ver o teu avanço de uns tempos para cá, né? E, cara, conta pra gente um pouquinho como é que tem sido essa experiência para você. Por que um belo dia você acordou e falou assim, cara, eu preciso cuidar do corpo? E por que muitos dos cristãos negligenciam essa questão do cuidado com o corpo? Aquilo ali era balança? Eu pensei que era o velocímetro, Paulinho. Você que agora perdeu a carta, eu tinha achado que era você freando nos radares, assim. Não é? Eu olhei... Eu falei, olha, cara, o painel do carro do Paulinho, que da hora, cara. Ele tá freando, ele tá lá alta velocidade, hein? Não é justo só porque tava acima de 100. Você para de expor minha vida pessoal por aí. Mas assim, essa questão da saúde, Arthur, você falou, né? Quando começou isso? Não, bate-papo com o médico. O médico falou, você vai morrer se você continuar nessa toada. Então, eu acho que a conversa foi boa, né? Então, ele não me deu muitas opções. Mas brincadeiras à parte, né? De fato, eu
cheguei a um ponto, não da obesidade, porque eu, né, aparentemente não estava tão acima do peso, eu sou um cara de quase 2 metros de altura, e aí quando eu falo que eu tenho 120 quilos, a turma fala, não parece, né? Só que eu tava bem acima do meu normal, né? O peso correto para mim seria aí na casa dos 100 quilos, e eu estava batendo 128, né? Não é o peso mais alto que eu já cheguei um pouco mais do que isso, né? E tomei uma decisão radical também na época, mas que por conta de outras realidades da vida, né? Eu acabei ganhando peso de novo, e isso eu estou falando há 10 anos atrás, né? Acabei ganhando peso de novo. E agora, nesse bate-papo encorajador, né, com o médico, com os médicos, né, fazendo um check-up aí, eu tomei uma decisão em novembro, e de novembro para cá, já foram 19 quilos que eu joguei para fora, para nunca mais querer encontrá-los, né? Mas há uma recomendação do apóstolo Paulo, né, extremamente conhecida, ali em 1 Coríntios capítulo 3, nos versos 16 e 17, quando a palavra fala que nós somos, o nosso corpo é o santuário do Espírito, né? É o templo do Espírito Santo. E a palavra ali, ela traz uma condenação para quem não cuida direito do corpo, né? A gente já viu, eu creio que os irmãos já viram essa passagem ser utilizada para inúmeras finalidades, né, distintas. Questão de vícios, questão de mutilações no corpo e tudo mais. E, na verdade, ali o que o apóstolo Paulo está tratando, né, com a igreja de Corinto, uma igreja altamente influenciada pelos costumes gregos, justamente acerca das questões voltadas, né, ou a estética corporal exacerbada, né, exagerada, ou a ausência total de cuidado para com o corpo, como costume de alguns segmentos do Oriente, né? Esses dois excessos, levando em consideração que Corinto era uma igreja na península da Acaia, onde passava muita gente, né, um porto, uma região portuária importante, então passava muita gente de muitos costumes diferentes, inclusive de costumes em referência ao corpo. Paulo ele não vai deixar de trabalhar com essa igreja, né, inflamada de diversos costumes, encharcada de diversos costumes, tanto no que diz respeito ao excesso, quanto no que diz respeito à ausência, enfim, Paulo ele não deixaria de trabalhar. E o legal é que, avançando um pouco mais nessa mesma epístola, fazendo menção do corpo, que Paulo vai pressupor uma maneira de descrever a relação de Cristo com a igreja, né? Ele diz, olha, nós somos como um corpo, né? Diversos membros, e todos têm uma importância na funcionalidade do todo, né? Então, quando a gente fala de saúde dentro de uma perspectiva integral, Arthur, Will, eu acho que o apóstolo Paulo, como um bom entendedor do contexto para o qual ele estava remetendo essa epístola, ele entendeu isso de uma maneira muito bacana, ao ponto de falar, eu vou pegar esses caras por aquilo que para eles é comum, é assunto comum, né? E ele lança a mão de um assunto aparentemente aleatório, né, para que esse assunto fosse aquilo que, sabe, startaria o pensamento dos crentes ali de Corinto no que diz respeito à sua forma de relação com Deus, né? Uma vez que Paulo ele faz essa declaração, né, de que o nosso corpo ele é o ambiente que o Espírito Santo quer habitar, né? E se nós formos olhar para todo o zelo que o próprio Senhor estabeleceu em referência às ordenanças que ele deu, por exemplo, para Moisés lá no Êxodo, para a construção do tabernáculo, ou para Davi / Salomão para a construção do templo, Deus é zeloso com o ambiente no qual ele vai habitar, ele é exigente com o ambiente no qual ele vai habitar. Então, nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus é exigente. Eu acho que um ponto de partida legal está por aí. Eu gosto de um
de um texto, estava procurando aqui enquanto você falava, e muitas vezes a gente fala e age de uma forma que acaba sendo displicente, inclusive no ministério. Você que está nos ouvindo e a sua esposa está grávida, um nome bonito para o seu filho, Epafrodito. Um nome muito bonito que pode dizer muita coisa a respeito. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 25 a 30, nós vamos ver que Paulo está falando a respeito do seu servo Epafrodito, né? Esse servo, ele que trabalhava muito na obra do Senhor, diz que ele adoeceu de tal forma que o Senhor ainda se compadeceu. Paulo diz que ele se compadeceu de Paulo, né? Porque talvez a tristeza que ele viria experimentar com a morte de Epafrodito viesse a anular muita coisa na vida de Paulo. Isso me faz refletir algumas coisas, porque nós já falamos aqui algumas vezes a respeito do chamado ministerial, a respeito daquilo que é a nossa agenda, e muitas vezes nós temos que entender que existe tempo para tudo debaixo dos céus, né? E uma das coisas é que às vezes é importante a gente discernir o tempo, que é tempo de parar, frear e falar, opa, espera um pouquinho. A palavra aqui vai dizer, olha que interessante, fala assim, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, honrai sempre o homem, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência. Isso me faz entender que não somente na nossa atividade secular, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, talvez você desenvolva um trabalho na tua vida secular, como eu, que sou advogado, como o Arthur, que é um marqueteiro, mas nós precisamos discernir que há tempo que nós temos que dar uma parada, nós temos que, pera um pouquinho, porque também o meu corpo pode estar sinalizando muita coisa, né? E aí é algo interessante, porque aqueles que não têm o equilíbrio vão dizer que, na verdade, nós estamos aí sendo carnais, porque, na verdade, Deus ele há de suprir todas as coisas. Eu começo a tirar textos do contexto, né? Veja que, na verdade, Epafrodito ele chegou ao ponto de ter por que não, a síndrome de burnout, por que não dizer assim, né? Porque ele estava tão intenso na obra de Cristo que ele não se deparou com a questão da saúde dele. É fato que Paulo fala que eu me gasto e me deixo gastar por conta de vocês, por conta do evangelho. Mas Paulo também ele sabia, porque sabia que tinha que algumas vezes parar. O próprio Cristo, né? Se nós pararmos para refletir, diz que ele, a caminho de Jerusalém, o que ele faz? Ele passa por Samaria e diz que ele estava cansado e ele se assentou para descansar. Isso me faz entender que ele também discernia o corpo dele. Então, muitas vezes nós, e aí aqueles que acreditam que de fato e de verdade, pelas pisaduras de Cristo, nós já fomos sarados e curados, nós não podemos nos esquecer de algo. Por mais que essa seja uma realidade, que pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados, Deus ele não nega, e nós também não devemos negar, as leis naturais. O exemplo básico que eu dou tá um mega de um frio lá fora. Aí que eu faço? Bom, posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu vou de regata, vou na rua. Pego um resfriado, eu vou falar, poxa Deus, como que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Então, assim, Deus ele não vai negar as leis naturais. A gravidade ela vai continuar existindo, quer você cristão queira ou não. Da mesma forma, o nosso corpo, por conta do pecado, ele também vai sucumbir a essas coisas. Então, tomo aí emprestado isso aí que o Paulinho falou, porque de fato e de verdade, a gente precisa discernir as coisas. E não necessariamente nós chegarmos depois e imputar a Deus. Porque isso é muito complicado. Amém? Ô Will, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo fazer um comentário aqui, Arthur, se você me permite. A palavra fala que Deus não dorme nem cochila. O salmista diz isso, né, que Deus não dorme nem dormita. Mas ainda assim, no sétimo dia, Deus resolveu descansar, né? Justamente para quê? Para estabelecer um princípio. Ele não precisava descansar, mas ele resolveu descansar, né? Sendo ele ilimitado, para deixar o ensino claro para nós que somos limitados, temos uma hora que
necessariamente o nosso corpo precisa ser atendido, né? Então, essa atenção que precisa ser dada ao nosso corpo, né, essa atenção do descanso, é um ponto importantíssimo. Eu achei legal você tocar nisso daí, né? Você citou Cristo e tudo mais. Eu achei que você ia citar Deus, mas você deixou essa para mim. Obrigado. Que a gente estava falando no chat aqui, deu certinho isso mesmo. Mas se você parar para pensar também, Paulo, quando ele fala a Timóteo, que esse é um texto que eu uso fora do contexto, mas não tem problema nenhum, né? Afinal de contas, eu uso do jeito que eu quero. Mas Paulo, ele vira e fala, né, que o exercício físico não leva a nada, né? Na verdade, ele não fala isso. Aulas de exegese gratuitas com o mestre Wilson. Eu uso o texto da forma que eu quero. Boa. Eu achei que você fosse falar hoje que Jesus, na Bíblia inteira, não chama ninguém para ir para academia. Só chama para sair para comer. Não, essa é clássica, você tem que falar também. Não, eu tenho que ser bíblico, então eu vou usar a Bíblia. Porque Paulo está falando que o exercício físico leva ao enfado. E aí, ele fala que o exercício físico ele não tem muito proveito. Ele não está falando que não tem proveito, ele falou que não tem muito proveito, mas aí ele está fazendo um paralelismo, né? Isso é interessante porque eu faço essa brincadeira de tirar o texto do contexto quando viram para mim e falam, cara, você tem que ir para academia. Eu falo, não, cara, esse negócio não é de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala isso, eu dou uma base bíblica. Aí a pessoa que não tem o contexto daquilo, fala, rapaz, é verdade, olha só, tá certo quem está falando, né? Mas se você ler o contexto, Paulo ele não está falando que nós não devemos cuidar do nosso corpo. Ao contrário. Agora, nós precisamos ter o equilíbrio, de forma que o exercício físico, aí sim, ele não seja levado a um princípio de idolatria. Aí cai naquele greguismo, né? Naquele helenismo idólatra que eu citei em referência à carta aos Coríntios. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo o quê? Eu estou indo para a academia e aquilo se torna uma deidade, algo que é prejudicial, né? Porque, na verdade, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, sim, é verdade. Nós temos, eu sei que nós temos um combinado aqui nos paroleiros da gente não falar das nossas denominações, mas eu quero só dar um exemplo aqui. O fundador da nossa igreja, o apóstolo Bud, ele era uma pessoa extremamente obesa, né? E quem conhece o Verbo da Vida sabe que a gente tem um departamento chamado Centro de Cura. E ele foi o responsável pela implementação do Centro de Cura e tudo mais. E ele saía da diálise. Olha que interessante. Ele saía da diálise e ia ministrar no Centro de Cura. E aí, certa vez, uma pessoa perguntou para ele, mas, apóstolo, mas você não crê que você pode ser curado? E ele respondia algo tão interessante que isso traz um equilíbrio no entendimento a respeito. Porque ele saía da diálise, ia ministrar cura, a unção da cura se manifestava, ou a fé se manifestava através da palavra, e aí ele virava e falava o seguinte, sabe de uma coisa? Deus, ele não é responsável pela minha negligência, na minha alimentação. Cara, olha o que ele está falando. Ele está falando assim, se eu estou nesse estado, Deus não é responsável por aquilo que eu semeei. Por quê? E aí sim, dentro do contexto bíblico, aquele que semeia na carne, ceifará na carne. Então, eu me recordo uma vez, e aí eu acho que vocês dois vão lembrar, quando o próprio Xandão, ele pediu a Deus uma direção a respeito da dieta que ele deveria fazer, e Deus deu a ele. Olha como que Deus ele se importa com isso. Porque, convenhamos, talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, vai falar, acho que Deus vai se preocupar com um cardápio. Deus se preocupa tanto com o cardápio que mandou para Elias carne. Mandou para o povo cordonize. Então, você também pode buscar em Deus. Deus, se eu não estou tendo uma alimentação sadia, lógico, isso não significa dizer que você não deve procurar os profissionais da saúde. Mas eu te desafio a você também buscar em Deus, da forma como esse nosso amigo Xandão fez. Amém? Amém. Eu queria trazer uma reflexão rápida para a gente acabar com esse bloco aqui. Algumas palavras que vocês utilizaram são muito importantes e a gente precisa ressaltar isso, né? Primeiro, a questão do equilíbrio. O Espírito sempre fala que a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Então, o que eu vejo, gente? A questão do cuidado com o corpo, fugindo dessa questão extremista da idolatria, né? Do metrosexual, aquele que pensa somente no corpo em primeiro lugar.
fugindo para um outro extremo daqueles que se sentem espirituais demais a ponto de não se importar com o corpo. E aí eu vejo já ao longo dos meus alguns anos de igreja a quantidade de líderes e pastores que hoje vivem uma vida de obesidade, porque abrem mão do cuidado com o próprio corpo. E isso me faz pensar a respeito de propósito. E aí você pode falar assim, caramba, o que tem a ver propósito em relação a isso? De uma forma muito simples. Se eu não tomar o devido cuidado de manter a minha máquina funcionando em perfeito estado, eu corro o risco de encurtar os meus dias nessa terra. E encurtando os meus dias nessa terra, eu deixo de cumprir a plenitude do meu propósito por mais tempo. Eu poderia estar tocando pessoas por 30, 40, 50 anos, mas eu acabo tocando pessoas por 10, 15 anos, porque o meu corpo já não suporta mais o ritmo de vida que nós precisamos ter. Né? E aí eu não quero fazer nenhum tipo de analogia de quem trabalha mais ou trabalha menos. Né? Existe uma grande brincadeira já há tanto tempo que fala assim, você além de pastor trabalha? Né? E eu não quero entrar nesse contexto, porque meu Paulinho já não aguenta mais escutar sobre isso, mas eu e o Cinho, que somos leigos, não somos clérigos, vamos dizer assim, e a gente trabalha 8 horas por dia no nosso trabalho, e fora do nosso horário a gente exerce as nossas tarefas ministeriais, e o Paulinho, eu sei que também faz isso fora do expediente, então entendam como uma brincadeira, mas aqueles que se dispõem a viver ministerialmente, transbordar ministerialmente, ou como o Cinho gosta, gastar-se e se deixar gastar, por conta do Evangelho, precisam ter um cuidado especial com o corpo, porque é ele que vai nos levar para os lugares para que nós possamos tocar pessoas. E aí eu quero já fazer um gancho para o segundo bloco, porque eu percebo que muitas vezes é aquela brincadeira, né? O crente ele não fuma, ele não bebe, mas come, que é uma beleza. E aí a gente pode trazer isso para uma discussão de saúde mental, que vai para o segundo bloco, no que tange a ansiedade de por que nós descontamos tanta nossa ansiedade na comida. Porque grande parte do quadro de obesidade das pessoas não é só porque comem batata frita, hambúrguer ou excesso de carboidrato. É porque descontam na comida ansiedades e que não podem descontar em outras coisas. Então, trazendo de volta essa questão do equilíbrio, como é importante a gente manter um equilíbrio entre saúde mental, entre saúde física e saúde social. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a pausa nessa parola agora, vamos dar uma pausa nesse primeiro bloco, e na quinta-feira a gente volta para dar uma continuidade a respeito desse assunto, falando especificamente sobre saúde mental e os seus desdobramentos na carne e no social, por que não? Então, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nosso canal do YouTube e também em versão em podcast no Spotify, enquanto você faz a sua caminhada voltando para casa a pé, logo depois do trabalho. Um grande abraço para você e até quinta-feira. Tchau, tchau.